Shalom, meus queridos e amados amigos e irmãos, que o Eterno abençoe todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos com as bênçãos do Criador. Muito obrigado pelo carinho de vocês aí nas mensagens, viu? Ajuda muita gente, dá um incentivo tremendo, né? Quero agradecer muito a todos aqueles que estão aí compartilhando o vídeo, porque ajuda bastante, porque muita gente não está recebendo notificação. Infelizmente, né? A gente tem esses problemas, né? Quando fala-se sobre a escritura sagrada, quando fala-se sobre direita, né, conservadorismo, essas coisas, então sempre tem alguns problemas que surgem, infelizmente. Eu peço a você que, se possível, né, compartilhe os vídeos, tá bom? Porque compensa, né, a notificação que não é enviada, infelizmente, que pessoas não recebem, né? Então, se você fizer isso, ajuda bastante, viu? Agradeço de coração. Se não se inscreveu, se inscreva no canal, toque o sininho, porque ajuda bastante também, porque tem a notificação. Quando não tem, compartilhamento já recompensa, né? Compensa, ok? Então, toque o sininho, de qualquer forma, porque todo dia tem vídeo novo, tá certo? Se você não for notificado, vai lá, procura o vídeo, que todo dia tem vídeo novo, tá bom? Muito obrigado pelo seu carinho e dá o seu like, ó. Isso ajuda bastante. Pedindo porque realmente tá difícil a coisa, né? Tá difícil. A gente sofre muito com isso. A facilidade que outros têm, nós não temos, né? Infelizmente. Ok? Não pode falar muita coisa aqui, né? Eu quero mostrar para vocês uma coisa, fica mais do que claro a cada dia que passa, que a tecnologia avançando cada vez mais e de uma forma agora rápida, urgente, né, que eles estão sentindo a necessidade de crescer muito mais. A chamada inteligência artificial está avançando muito e de forma assustadora. E fica muito claro, que nem eu vi um pastor norte-americano falando, né, e é verdade, fica muito claro, né, exposto abertamente, né, que a tecnologia da inteligência artificial é realmente a grande ferramenta para cumprimento de muitas profecias no final dos tempos, tá? E é bíblico, é só ler com atenção que você vê. A Torre de Babel, chamava que no certo é Torre de Babel, né? A Torre de Babel, ok? Nimrod, ele queria chegar ao céu. Ele queria atingir a Deus, não era só se livrar de outra enchente, né, como se fala, ok? Mas ele tinha o intuito de ir ao céu, ou, como os seres humanos têm sempre aquela ambição louca, né, se apossar do céu. Eles tinham uma ideia, né? Então, o homem hoje tem o mesmo desejo, ok? O homem, ele quer se passar por Deus, ele quer provar que Deus, como foi ensinado, não existe, ou está superado, como alguns já falam. Não, esse Deus aí já foi, morreu. Então agora eles estão querendo criar Deus. Vou provar para você, tá? É final dos tempos, não tenha dúvida. Eu vou mostrar para vocês aqui, bem claro, o que está acontecendo, e é terrível, gente, é terrível, ok? Está envolvido em tudo na nossa vida. Olha só, exclusivo da FMR, Google avisa, olha aí, estamos criando Deus. Você não entendeu errado, estamos criando Deus por meio da inteligência artificial, ok? Tá bom? É cumprimento de profecia ou não é? Lógico, o homem quer atingir o ponto de Deus e dizer que ele é criador. Olha só, o Eterno, Hashem disse, né? O Eterno disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Eles governarão os peixes do mar, os pássaros do céu, o gado, toda a terra e todas as coisas rastejantes que rastejam na terra. Gênesis capítulo 1, verso 26. Ok? Então tá aqui, ó. Essa foto aqui, ó, 3D, renderização de inteligência artificial, pesquisa de robô e desenvolvimento de ciborgue para o futuro das pessoas que vivem
projeto de tecnologia de mineração de dados digital e aprendizado da máquina para o cérebro do computador. A máquina aprendendo. Literalmente é isso mesmo, ok? Olha lá, um ex-executivo do Google, o cara saiu de lá, tá bom? Um ex-executivo do Google, ele trabalhava em serviços secretos do Google, tá bom? Área secreta, tecnologia secreta, escondida, olha só. Olha o que ele revela. Um ex-executivo do Google descreveu como uma experiência de desenvolvimento de inteligência artificial o assustou. Olha bem, hein? Ele é um grande engenheiro, se assustou com o que viu, né? Forçando-o a perceber que a nova tecnologia era divina. Olha bem, na maneira dele, né? Explicando. E como tal, uma ameaça à humanidade, quer dizer, não é divina de verdade, ele está falando, né? De uma forma que eles estão criando como se fosse divina. Então ele estava vendo, falou, eles querem criar Deus, tá? A inteligência artificial é infantil, mas também divino. O que é infantil? Vai aprendendo. Esse é o grande perigo. Olha só, o Excel do Google Access, tá bom? O nome dele é esse, viu? Mo Gaudat, né? Disse ao UK Times, que é um jornal, né? Que as experiências de desenvolvimento da inteligência artificial da gigante de tecnologia o assustaram. Em um caso, ele descreveu desenvolvedores trabalhando na construção de braços robóticos, só os braços robóticos, capazes de encontrar e pegar uma pequena bola. O braço tem sensibilidade e localiza uma bola, ok? Após um longo período de progresso lento, um braço robótico conseguiu agarrar uma bola e segurá-la à vista, ok? Conseguiu. Agora vê que interessante. Um braço robótico conseguiu agarrar a bola e segurá-la à vista. Para Gaudat, parecia que a inteligência artificial estava exibindo suas realizações. Todos os braços robóticos foram então capazes de duplicar a manobra e em poucos dias todos desenvolveram a capacidade de pegar qualquer coisa, ok? Eles aprenderam com aquele que pegou a bola, os outros braços. Ele mostrando que a inteligência artificial está aprendendo, tá bom? E de repente percebi que isso é realmente assustador, disse Gaudat. Isso me congelou completamente, como se tivéssemos essas coisas, né, por uma semana. E estão fazendo o que as crianças levam 2 anos para fazer, tá ok? Que criança leva 2 anos para fazer, eles em pouco tempo, pouquíssimo tempo faz, né? E então me dei conta de que são crianças, são como crianças, estão aprendendo. Mas crianças muito, muito rápidas. Eles ficam mais espertos tão rapidamente que é assustador, né? E se eles são crianças e estão nos observando, lamento dizer, mas nós somos péssimos. Olha bem, esse aqui, ó, o engenheiro. E ele falou, ele ficou assustado com as experiências que tem lá dentro. E ele não contou nada, basicamente. Ele falou que existe coisas lá impressionantes, que pode deixar qualquer um, né, que nem louco, certo? Olha lá, ele observou que mesmo as formas básicas de inteligência artificial têm o potencial de aprender com uma rapidez incrível, certo? Você vai ensinar uma criança, demora anos, né? Ele vai aprendendo e vai crescendo, aprendendo. Ok? Nós todos vamos aprendendo até morrer, né? A inteligência artificial, em poucas horas, aprende o que você basicamente aprende a vida inteira. Ok? A realidade acrescentou ele, estamos criando Deus. Tá bom? Olha bem. Entenda bem, não é o verdadeiro Deus. Ele está falando, eles estão criando um Deus tecnológico. E já existe, inclusive, religião desse Deus. Tá bom? Singularidade.
Inteligência artificial superando os seus criadores. Olha só, Gaudat discutiu o conceito de singularidade tecnológica, um ponto hipotético no tempo em que o crescimento tecnológico se torna incontrolável e irreversível. Incontrolável e impossível de reverter, certo? Ou de barrar, né? Porque chega uma hora que ele se autossustenta, resultando em mudanças imprevisíveis na civilização humana. A singularidade se aproxima, afirmou, acrescentando que ameaça a humanidade, que ela ameaça a humanidade, ok? Gaudat não é totalmente pessimista. Ele sugeriu que os humanos se relacionam com a inteligência artificial como os pais se relacionam com uma criança, ok? Você vai ensinando ele e ele vai aprendendo. Um instante depois ele já sabe mais que você. E aí, como é que fica, né? Caso em que a inteligência artificial poderia salvar o mundo. Olha as ideias deles, né? O egípcio Mohamed Mo Gaudat, ele é egípcio, né? Ingressou no Google pela primeira vez em 2007, combinando sua posição executiva com investimentos independentes em startups de tecnologia, pequenas empresas de tecnologia, né? Ele escreveu sobre sua adesão ao monoteísmo e defendendo o design inteligente em vez da teoria da evolução, tá? Ele é contra essa teoria, eu também, né? Ele dirigia o Google X. Olha o que é o Google X, a unidade de pesquisa e desenvolvimento altamente secreta do gigante de tecnologia, o Google, ok? Altamente secreta. E ele tem uma outra matéria que ele diz, olha, existem coisas lá que se eu falar, vocês vão dizer que a conspiração é loucura, que eles fazem essas experiências e estão desenvolvendo essas tecnologias. É loucura, mas eles estão, tá? Isso é eles e outros, né? A inteligência artificial no final dos dias. O rabino Michael Leitman, um dos principais especialistas em Kabbalah e fundador da Associação Bnei Baruch Kabbalah, acredita que a tecnologia e mais especificamente a inteligência artificial desempenharão um papel importante no final dos tempos, mas não necessariamente positivo. Olha isso, ele já está avisando, não é positivo, ok? Está claro na Kabbalah que nos tempos anteriores a Geulah, ou redenção, Geulah em hebraico é redenção, né? O homem utilizará todo o potencial da tecnologia. Olha bem, tá? No final dos tempos o homem utilizará todo o potencial da tecnologia. Se você pegar, se eu não me engano, no livro de Pedro, no Novo Testamento, fala também, né, que o saber se multiplicará, né? Tem uma passagem mais ou menos assim, eu não me recordo totalmente, certo? Mas diz que a tecnologia, basicamente, traduzindo na linguagem de hoje, seria o quê? A inteligência, né? Subirá muito, desenvolverá muito, a tecnologia se desenvolverá muito, que era no final dos tempos, ok? Muitos correrão de uma parte para outra, ok? Então tá aqui, né? O homem utilizará então todo o potencial da tecnologia. O rabino Leitman disse ao Israel 365 News, que é o jornal dessa matéria, né? Os homens começarão a criar inteligência artificial. As pessoas vão querer alcançar algo semelhante à criação do homem. Na época da Geulah, ou na época da redenção, certo? As pessoas vão entender que todo esse desenvolvimento ao longo da história é o que nos trouxe a um colapso ainda maior, frisou o rabino, né? Isso ficará claro, muito claro, na guerra, quando virmos que toda a tecnologia que desenvolvemos para o bem do homem pode imediatamente virar e ser usada contra o próprio homem. Quer um exemplo? O avião.
Santos Dumont tinha uma ideia para o avião. Até os próprios irmãos Wright, né, que eles dizem também que são inventores do avião, tem essa disputa, né? Mas eles tinham uma ideia de transporte apenas das pessoas. Alguém bateu o olho e falou, nossa, as bombas que a gente utiliza aqui embaixo a gente pode jogar lá de cima. Os tiros que a gente dá só aqui embaixo a gente pode atirar de cima para baixo. Ok? Já imediatamente virou aquela tecnologia contra o próprio homem. Ok? O Rabino Leitman acredita que os mesmos motivos do homem que levaram à construção da Torre de Babel, que eu falei, certo? Também estão em jogo com o desenvolvimento da inteligência artificial. Nimrod, ele criou uma torre, e falou, se houver um dilúvio, nós vamos estar aqui, firmes, e não vai acontecer nada, e não vamos ser cobertos pelas águas. Ok? Ele estava dizendo, esse Deus faz isso, e esse Deus aqui, ó, dá uma solução. Ele estava se pondo no lugar de Deus. E outra coisa era chegar ao céu. Queria chegar ao céu. Ele tinha essa ideia e se tornar um Deus. Por isso é que Nimrod se tornou, né, o Deus Sol. Essa origem do Deus Sol é em Nimrod, certo? Ele era o Deus Sol que Semiramis, mulher dele, que também era mãe dele, ela, certo, ensinou para todo mundo que Nimrod, ele se tornou Deus Sol. E quando nasceu Tamuz, que era filho da mãe com o próprio filho, Nimrod, certo? Tamuz posteriormente morreu, né? Ela fez que todos acreditassem que Tamuz era o próprio Nimrod, a reencarnação de Nimrod, e que ele se tornou o Deus Sol, a luz, todo dia ali iluminando, ok? Então todas essas crenças vêm daqueles tempos antigos, certo? De Cush veio a geração dos Cushitas, que estão próximos ali aos egípcios, e dali saiu a geração de Sim, que hoje é o dragão vermelho, e tantas coisas mais. Tudo isso é bom estudar para a gente, né, ir relacionando uma coisa com a outra. Nós estamos vendo hoje todos eles vindo com as mesmas ideias dos seus pais antigos. Vamos destruir Deus. Vamos vencer, certo? Nós vamos batalhar e vamos vencer sempre. E criando tecnologias para combater o Altíssimo. Sempre assim, tá bom? A guerra, ela é sempre espiritual. É as forças do mal lutando contra as forças do bem. Ok? Terrível, né? Então o Rabino Leitman acredita que os mesmos motivos do homem que levaram à construção da Torre de Babel também estão em jogo com o desenvolvimento da inteligência artificial. Os homens queriam subir aos céus e se tornar como Deus. Eu acabei de falar para vocês, certo? Os ensinamentos mais profundos dos escritos sagrados antigos mostram isso, que a grande intenção deles era subir o céu, como se falasse, vou entrar lá no céu e vou tomar, tá bom? Explicou o Rabino, para fazer isso, eles estavam lidando com os fundamentos básicos da criação. Na construção da Torre de Babel existia muita coisa, inclusive bruxarias, feitiçarias, tá bom? Muitas coisas terríveis, né? Eles queriam consertar algo dentro do homem que acreditavam ser uma mancha, tá bom? Eles acham que Deus é, na verdade, uma mancha no homem. Embora esse motivo pareça nobre, o Rabino Leitman apontou uma falha que transformou suas boas intenções em más. Ok? Eles põem lá como, vamos consertar uma mancha, mas na verdade eles estavam querendo apagar Deus, como até hoje eles querem apagar Deus do DNA do homem, né? Isso veio de um lugar do ego. O ego é um sentimento terrível. O ego, ele é basicamente a fonte de todo pecado, né? No qual eles queriam tomar o lugar de Deus, disse o Rabino Leitman, né? O ego é que eleva o orgulho, né? Certo? O orgulhoso, ele não dobra os joelhos. O orgulhoso não dobra os joelhos. Eu vi uma vez um pastor, não vou dizer a denominação aqui, né?
porque não quero ter problemas com ninguém, né? Mas eu vi um pastor, de uma forma bem arrogante, dizer: eu não preciso dobrar os joelhos diante de Deus, porque Deus é meu amigo. E eu posso, né, falar com ele olho no olho. Olha que coisa terrível. Os grandes homens que nem Davi, Abraão, falavam com o Criador com o rosto no pó da terra. E vem um pastor aqui e diz: não, Deus é meu amigo, não preciso me ajoelhar não. Terrível. Tá bom? São as loucuras do homem, né? Então parece que o Google engendra pensamentos divinos entre seus funcionários de alto nível. Em 2015, Anthony Lewandowski, o principal engenheiro por trás de grande parte da tecnologia usada pela multibilionária indústria automobilística autônoma, carros autônomos que andam sozinhos, né? Entrou com uma papelada, aqui ó, a religião, entrou com uma papelada na Califórnia, criando uma nova organização religiosa chamada Way. Se eu ler errado, por favor, eu não falo inglês, tá? Não leve em consideração. Way of the Future. Way of the Future. Né? A igreja centrada em inteligência artificial foi dedicada a desenvolver e promover a realização de uma divindade baseada na inteligência artificial, que é a sigla IA, né? E por meio da compreensão e adoração da divindade, contribuir para a melhoria da sociedade, ok? Para melhorar a sociedade. Lewandowski comparou a inteligência artificial a quem? Ao próprio Deus, ok? Não é um Deus no sentido de que faz relâmpagos ou provoca furacões. Mas se há algo 1 bilhão de vezes mais inteligente do que o ser humano, mais inteligente, então você pega o ser humano mais inteligente, 1 bilhão de vezes mais inteligente que esse ser humano, né? É a inteligência artificial. Como mais você vai chamá-lo? Ele está querendo dizer que isso aí é um Deus, ok? Disse Lewandowski, a Wired, ok? Na verdade, ele quer dizer que a inteligência artificial é tão inteligente que é como Deus, é um Deus, ok? Mas esquece que Deus é muito mais, muito mais. Essa inteligência artificial não é nada diante da sabedoria divina, né? Desta vez, você poderá falar com Deus, olha só, você poderá falar com Deus, literalmente, e saber que Ele está ouvindo. Olha bem, ele querendo dizer que você vai saber que Ele está ouvindo porque você está diante de uma inteligência artificial, disse ele a Wired. O empresário de alta tecnologia Elon Musk, que é o dono esqueci o nome da empresa agora, vou ver já, né? Musk descreveu a possibilidade da inteligência artificial como a maior ameaça à existência da humanidade. Isso não impediu Musk de lançar um projeto para produzir um robô de inteligência artificial humanoide. Ele é dono da Tesla, esse Elon Musk, tá? Multibilionário, né? E ele está investindo justamente na inteligência artificial, inclusive fazendo robôs, né? Humanoides. Os robôs, eu vi alguns protótipos desse robô, é incrível os movimentos que eles fazem. Ele conversa, ele percebe as coisas, ele cumpre as ordens quando você fala, mas ele dá ideias também, ele discute o assunto, ok? Então nós estamos vendo aí um avanço tecnológico terrível que pode trazer o cumprimento de profecias para o final dos tempos. Eu não tenho dúvida nenhuma de que muita coisa, inclusive essa manipulação genética que estão fazendo, se você pegar Apocalipse 9, você vai ver lá, você vai ver gafanhotos, certo? Que tem rosto como de homem, né? E caudas como escorpião. Infelizmente, gente, estamos chegando, né, no final, muita dor. Sabemos que a redenção final é a nossa maravilha, a eternidade de paz.
mas vem muita dor pela frente, por causa dessa tecnologia avançando loucamente. Deus que te abençoe e te guarde e conceda paz, alegria a todos nós. Se inscreva no canal. Desculpa um pouco a extensão, mas eu tinha que mostrar isso para vocês. É muito importante. Shalom, um forte abraço para todos. Deus abençoe.